Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast Entrevista. E hoje teremos a entrevista com ninguém mais, ninguém menos do que Giovana Moreno Parisotto, professora formadora do GGP e FG, atuante no pequeno grupo de pesquisa Valdemar Mundim. Giovana, seja muito bem-vinda. Me sinto grandemente honrado com a sua honra é presença. minha também. E fale um pouco de você. Eu? Essa pergunta é difícil, É não? difícil. Eu sou, como você já falou, meu nome completo, falou certinho, né? Aquela coisa que eu sempre tive é que esse nome era diferente, né? Porque eu sou uma pessoa branca, né? Já faz a autodescrição, né? Sou uma pessoa branca, sempre tive o cabelo muito escuro e as sobrancelhas escuras, então o Moreno sempre foi um nome que eu sofri muito bullying, tá? Apesar de ser a família que eu sou mais próxima, a família dos Moreno, e tem os Parisotto, que aí, né, realmente tem essa ascendência italiana. Eu tenho os olhos puxados, né, então, assim, eu tenho ascendência sou brasileira, né, então eu tenho ascendência indígena também, tenho ascendência negra, mas aí chama mais atenção pela questão da minha pele, né, ser branca, e a questão do sobrenome, então aí já associa a cultura italiana, que é a família mais distante, né. Então eu venho dessa união de várias culturas e sou professora há 15 anos, né? Sempre quis ser professora, brincava de escolinha, então a Giovana está realizando um sonho de infância, né? Só que o sonho de infância tinha uma ideia do que seria, os alunos iam ficar calados, minhas bonecas não respondiam, meus primos me obedeciam, porque eu era a prima mais velha. Aí, quando foi para a realidade, não tinha muito disso, mas acaba que sempre foi a profissão que eu pensei para mim. Só que teve um momento da minha vida, principalmente na adolescência, em que eu pensava que eu não seria professora, porque de tanto ouvir, não seja professora. Minha avó é professora, minha tia é professora, né? Minha avó é alfabetizadora, minha tia é professora de história. Então, não vai ser professora, que você vai sofrer, porque você vai ganhar pouco, né? Você é tão estudiosa, que eu sempre fui estudiosa, você vai fazer medicina, você tem que fazer direito, e não tinha muita aptidão para essas áreas, e pensei que ingressando no bacharelado eu seria uma pesquisadora, né, e aí depois a gente aprende que o bacharelado, na verdade, você vai ser um professor, né, e pesquisador, você vai acumular ali cargos e muita, né, dedicação também. Só que aí eu engravidei, né, no final do primeiro ano, meu marido era da física, né, o Juraci, que é, inclusive, irmão do Alex, do professor Alex, Salve né? a professora Alex. E então eu fui para a licenciatura porque eu tinha que dedicar mais para minha filha, né? Aliás, eu tinha que amamentar, né? E isso foi toda uma problemática no Instituto de Física, né? Ser uma mulher grávida já tem toda uma peculiaridade. Fui para a licenciatura e foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque colecionei várias reprovações no bacharelado. E aí, na licenciatura, realmente parece que fazia sentido eu estar fazendo física. E aí, quando terminei a licenciatura, depois de 6 anos, né, de ter ingressado no curso de graduação, eu passei no concurso do estado de Goiás, onde eu fiz estágio no Valdemar Mundim. E aí ingressei, a única escola que eu trabalhei até hoje é o Valdemar Mundim. Eu nunca saí do Valdemar Mundim. Isso antes dele ser militarizado. Quando em 2015 eu entro no mestrado, e aí o colégio é militarizado e eu continuo lá. Então tem uma história aí de quase 15 anos. Dia 14 de setembro fazemos 15 anos que eu estou como professora concursada. Então, tem essa experiência aqui a gente está aqui, né, no PEC, né, que é o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências, e aqui do lado tem o Labiverso, né. Trabalhei também muitos anos no Labiverso, com produção de conteúdo. Sou muito grata ao Labiverso, aprendi muito lá. Onde eu convivi com vários programadores, designers, ilustradores, né. Levava minha filha para lá, tanto que a minha filha mais velha, essa que eu conto que fiquei grávida, né, no primeiro ano, hoje faz artes visuais, acho que a culpa é deles. Então, tem essas experiências, sou mãe de 2 meninas, né, então a da Sofia e da Catarina, e venho me constituindo aí como professora e pessoa sempre em conflito. Estou sempre em conflito interno, é sempre
isso é uma coisa que também me caracteriza. Sempre estou insegura se estou fazendo a coisa que deveria estar sendo feita da melhor maneira possível. E me diga, você entrou no mundo da docência, contou um pouco da história, mas eu não entendi por que especificamente a física. Por que a física? Como nós meninas em geral, que nos interessamos, geralmente nos dizem que a gente é boa em alguma coisa. Quando eu era mais jovem, agora eu sou mais velha, né? Eu não era a menina mais bonita da sala, eu não era a menina. Eu era a menina que usava óculos, eu era a menina desajeitada, eu não era boa em esportes. O que eu era boa, né? Então a gente se pergunta, nós como meninas, mulheres, né? O que eu sou boa? Eu era boa em matemática. Isso o ensino fundamental inteiro. Depois eu fui gostar da física, por quê? Porque era difícil. Porque poucas pessoas se interessavam, porque poucas meninas se interessavam. Então isso virou uma espécie de marca, né? Não, ela é a menina da física, ela é a menina que vai ensinar física pra gente. A gente vai estudar com aquela menina ali. Às vezes nem sabia o meu nome, mas sabia que eu tirava nota na disciplina, né? Então, eu acabei entendendo que aquele era o meu lugar, porque eu era boa naquilo, né? Só que aí eu fui fazer física porque eu achei que era difícil, porque eu achei que era um desafio, né? Tinha essa ideia de que eu ia ser pesquisadora no Brasil, né? E daí, quando eu comecei o curso de física, eu vi que não era bem assim, né? Que muita coisa deveria ser mudada, né? Então, eu comecei por esse propósito, assim, porque eu acreditava que eu era boa naquilo. E por que você continuou? Porque eu não gosto de não continuar, de não terminar coisas que eu comecei. Eu sou um pouco teimosa, né? E aí é como se fosse um fracasso se eu não terminasse, mesmo que eu tivesse colecionando reprovações, eu não conseguir fazer alguma coisa uma coisa que eu fico, apesar de ser insegura, eu sinto que eu preciso terminar as coisas, né? Se eu comecei, eu preciso terminar. Então, eu sentia isso. Então, eu continuei porque tinha muitas coisas que dependiam de mim também. Eu já tinha me constituído como mãe, a gente começado uma família, né? E eu precisava de uma profissão. E uma profissão que eu tinha gostado, que era ser professora. Agora, a questão da física é algo que eu me pergunto. Será que eu sou professora só de física? Aí é uma pergunta que eu ainda me faço. Só de, né? Física? Será? E Não tem resposta da pergunta. a sua família incentivou os seus estudos? Sim. E principalmente na questão da física, porque eles tinham a mesma ilusão que eu, que era uma coisa muito diferente, que eu ia dar conta, que eu era inteligente, que ia dar tudo certo. E, assim, realmente a pesquisa, no ensino, pelo menos para mim, ela se tornou na área que a gente chama de área dura, né, na área de pesquisa do bacharelado, assim, ficava cada vez mais distante, né, para a minha pessoa. E aí a gente vai, né, quando a gente faz eu comecei a licenciatura em 2006, a gente já começava a discutir a pesquisa no ensino de física. Então, eu entendi que a minha pesquisa não era no laboratório, era numa sala de aula, né? Não necessariamente na sala de aula, às vezes eu estou no parque ou eu estou num lugar que tem brinquedoteca e eu começo, opa, o que está acontecendo aqui? E então a gente começa a observar os fenômenos que estão, né, acontecendo assim na nossa volta. E que isso é pesquisa, sim, né? Que a pesquisa na área de educação ela vem se constituindo como um campo muito fortalecido, né? E a gente também é fortalecido pelas pessoas, né? É uma coisa que a gente aprende muito no GGP, né? E as pessoas são as grandes valias, né? O valor está nas pessoas, né? E nas relações que a gente estabelece com elas, né? Que a gente aprende com o professor Luiz, né? Sempre, né? Então, eu fui tentando entender essa relação da Giovana pesquisadora e está sempre tentando observar, entender. Por exemplo, essa semana os alunos vieram para falar para mim sobre aura. O que é aura? E eles não sabem explicar o que é aura, mas é algo como se fosse uma autoconfiança que vem lá do Cristiano Ronaldo. E eu fiquei assim, gente, eu tenho que pesquisar isso. De onde veio isso? Para onde vai? Isso veio de jogo? Isso veio de game? Eles, não, isso é do Cristiano Ronaldo.
por causa de vídeos que eles não sabem a origem do TikTok, né? Então isso acaba. E eu fiquei, isso tá na minha cabeça, desde esse dia, desde a semana passada, acho que foi na sexta-feira, porque eu pedi para alguém ligar o Data Show e ele não conseguia olhar e perdi a aura. Eu, o quê? O que tá acontecendo? Então, eu fico curiosa com esses movimentos dos jovens, assim, essas linguagens que eu já me sinto deslocada. No começo da docência eu me sentia inserida. Eu era jovem igual a eles, agora eu não sou mais. Então eu tô uma observadora, né? Eu fico do lado de fora assim, eu falo, gente, o que esse jovem tá fazendo, né? E acho interessante essas provocações que eles fazem. Giovana, qual a maior alegria do professor? É quando a gente sente que fez a diferença na vida do aluno. Quando passa assim muito tempo, igual eu ando aqui às vezes, professora, ele não precisa de mim, não precisa da minha nota, não precisa de minha aula, mas ele lembra. E aí ele vai lembrar de mim no dia que eu dei o lanche para ele, ou no dia que eu fiz alguma piada, ou que eu confortei ele no momento de crise de ansiedade, que acontece bastante. Então, eu acho que esse é o valor, é isso que eu queria, né? Acho que eu fico muito feliz quando isso acontece. Quando me encontra e me grita assim no meio da rua, né? Minhas filhas não gostam muito, não. Que é algo como se fosse uma subcelebridade, né? Elas ficam, ah, mãe, você é subcelebridade, você é famosinha, né? Então, elas não curtem muito essa ideia, não, de, né? Realmente estou dividindo a minha mãe, né? Assim, aí, quando eu vou no shopping, nossa, aí eles me encontram, eu encontro na fila de algum lugar que eles estão trabalhando, e a gente troca uma ideia, você vai fazer Enem? Não, você vai fazer Enem. Você viu o vestibular da UFG? Abriu o vestibular da UFG, agora é o primeiro vestibular que você tem que fazer. Então, quando eu encontro com eles, eu me sinto feliz, assim. Esses dias também, quando me chamam para formatura, eu fico feliz também. Eu vou, sempre que eu posso. Me chamaram para formatura, eu fui. Né? Não participei em nada daquela graduação diretamente, mas lembrou de mim, né? Ah, eu quero compartilhar esse momento com você. Então, eu fico feliz também, assim, que é a materialização, né, de todo aquele processo. Então, eu gosto muito de rituais, né? Como uma pessoa da cultura lúdica, adoro rituais, adoro cerimônias, entendeu? Então, se me chamar para cerimônia de casamento, qualquer igreja me chamar, eu fui. Então, assim, essa vida pós, né, pós o término ali do ensino médio, ela continua também. Eu fico feliz quando eles lembram de mim. Enquanto professora, o que mais te entristece? Ah, é a questão, uma coisa que me incomoda atualmente, tem muita coisa que me incomoda, a falta de estrutura da educação. Estrutura, eu digo isso, um celular, um tripé, um negócio para o aluno poder vivenciar. Já teve fases que eu fiquei incomodado com a violência, né? Seja ela simbólica, eu passo por fases, né? Agora eu estou incomodada com isso, porque eu vejo a estrutura das escolas e aí se faz uma propaganda de que você tem laboratórios e aquilo não vai funcionar daquela forma, aqueles equipamentos vão estragar, aquilo não é utilizado. Então, assim, eu penso, eu estou muito incomodada com a questão da estrutura ultimamente. A falta de estrutura para a gente poder tocar projetos, né? Então, e pessoas, a estrutura também são os recursos humanos, né? Também isso falta bastante. Então, assim, às vezes eu quero fazer algo diferente, mas eu não tenho estrutura, não tenho uma tomada que está funcionando, né? Então, assim, aí você corre atrás, organiza e aí um cabo que faltou, você não consegue dar aquela aula que você levou horas para planejar, né? Então, uma coisa que me incomoda ultimamente é a estrutura que não dá vazão a novas formas didáticas. Agora me diga, como é ser uma professora formadora? Eu aprendo muito. Eu gosto de pensar nessa questão da formação como se eu estivesse aprendendo ali. Parece que na maior parte do tempo eu estou ensinando, né? Porque eu estou. Ou vocês estão observando as minhas aulas, você já observou bastante as minhas aulas, ou eu já observei aulas suas também. Mas eu aprendo muito. E aí, hoje mesmo, a Bárbara e a Laís estavam lá no colégio, eu errei uma conta assim. Ela não cerrou. Ela, eu somei, em vez de um zero, aí eu esqueci de adicionar o zero no final. Então, assim, esse auxílio, né, que eu acho que era importante nós termos. Ter um professor regente, ter um professor auxiliar.
Eu acho que essa troca, ela seria interessante para o ensino médio. Né? Até para poder carregar alguma coisa, para poder sair e organizar determinados problemas que surgem, conflitos que surgem administrativos, às vezes. Então, a questão de ser professor formador é aprender que você não está consolidado, né? Você vai ter sempre algo a entender novamente, a rever, né? E ao mesmo tempo você é uma referência, né? Isso acontece também o tempo todo no Valdemar Mundinho. Tem o barulho que veio. Então, acaba que você é foco e, consequentemente, você vai receber críticas. E o que é o método científico, né? É saber lidar com as críticas, né? Você vai ter as suas considerações criticadas e é importante essa crítica ela retornar, ela voltar para o professor regente que está ali há muito, né, 15 anos, para rever. E aí os que estão se formando inicialmente também podem visualizar ali, às vezes, uma pessoa que vai tentar facilitar, por mais que pareça que não, vai tentar facilitar o seu ingresso ali na educação básica, sabe? Já viveu algumas coisas, então vai te dar algumas dicas, olha, vai por esse caminho, faça aquilo, né? Organize tal coisa, não só pela fala, mas sim pelo exemplo, né? O que você diria para alguém que está iniciando na vida docente? Diria em relação a quê? Se deve continuar, Um se não deve. conselho. Um conselho. Bem, tem uma pasta no Google Drive e guarde tudo o que você for fazer. Porque uma hora você vai, nossa, o que eu fiz lá em 2015? Aí você tem uma pasta. Eu comecei isso em 2015. Todo ano eu tenho uma pasta com as séries, o que eu produzi, relatório, lista de exercícios. Você vai organizando esses documentos. Isso é uma coisa que eu queria ter dito para a Giovana lá de 2011. Porque muita coisa eu já tinha feito. Eu falei, mas eu não lembro o que eu fiz, né? Aí você pega um material que você já construiu e reformula. Você ficar sempre com o mesmo material, não tem porquê, né? Se a gente está trabalhando com a questão da formação, né? Mas você organizar esses documentos, né? Organizar o que você já fez, você consegue ter um ponto de partida, não sempre começar do zero, né? E também, eu acho que a insegurança, ela é até benéfica nesse caso. Você ser um professor inseguro. Porque eu acho que quando a gente começa, a gente fica inseguro, porque é muita novidade. E aí a gente vai ficar inseguro também se essa profissão é para nós. Eu vou abandonar essa profissão, eu não quero ser professor não compensa, né? É uma coisa que a gente escuta o tempo todo. No estágio a gente escuta isso. Aí a gente vai prestar concurso, a família fala isso. Aí, às vezes, o professor formador fala isso. Aí, pra né, falar isso? E se você está lá, se o professor está na escola, é porque alguma coisa compensa. Às vezes, várias coisas. Então, uma coisa que eu fico grilada é falar, não compensa, desiste da docência, né? A gente fica triste, acontece muita coisa realmente que a gente não gostaria que acontecesse, porém a gente tem essa formação inicial, você pensou e se propôs, agora uma profissão você vai ter que consolidar, foi um passo que você deu em direção à profissão, né? E até uma coisa que o professor Marlon sempre falou, assim, que ele está professor, né? Então a gente é professor, está professor e será professor. Então não tem como você se livrar de ser professor. Eu vejo a minha tia que é aposentada, ela quer dar aula para todo mundo. Ela tá no hospital com a minha tia, ela dá aula. Então é uma coisa que realmente você se torna, né? O trabalho vai torná-lo um professor, né? E se você é um professor, você é um aprendiz, né? Então, o tempo todo você estará aprendendo novidades. Ainda mais nesses tempos que nós vivemos, né? Novidades a cada momento, né? E o que faz a vida valer a pena? O que faz a vida valer? A própria vida vale a pena, né?
o valor da vida, ela tem que ser dada por nós. Acho que nós temos que valorizar a nossa própria vida, não encontrar o valor em outras pessoas, ou esperar que as outras pessoas te digam no que você é bom. Isso eu aprendi depois, né? Porque eu fui fazer física por causa disso, porque me disseram que eu era boa nisso, né? Só que eu tive que encontrar isso dentro de mim. Realmente, será que eu sou boa? Será que eu gosto de ser boa nisso? Né? E ensinar esse conteúdo que parece que não tem ninguém que aprender, mas tem. Sempre terá, né? Então, acho que a vida vale a pena quando a gente faz esse encontro com nós mesmos internamente. Mas isso demora. Pelo menos no meu caso, demorou. Eu tô começando a conseguir ter esse encontro comigo mesmo. Tem gente que vai ter isso com 60 anos, tem gente que já teve isso com 15, com 10, né? Mas a vida, ela é valiosa demais para a gente também depender demais das opiniões externas, né? Então a gente tem que se sentir satisfeito com isso. Só que sentir satisfeito não quer dizer que você vai ser feliz o tempo todo, né? A tristeza, ela faz parte. É um seno, né? Não é uma paralela ao eixo X ali, né? E o que é arte? Ixi, tem que chamar a Sofia para falar. A arte, eu tenho várias discussões com a minha filha, né? E quando ela ingressou, ela faz artes visuais, né? Então é uma especificidade da arte, né? Só que nas artes visuais você aprende escultura, gravura, fotografia, né? E aí eu falo, como é que define a arte, né? A Sofia, ela definiu para mim a definição dela. Arte é aquilo que me motiva, é aquilo que me causa arrepios, é o que eu fico estagnado de frente àquilo, que me incomoda, que me faz pensar, refletir. Aí eu falei, isso é filosofia? Tipo, a filosofia tem esse fator comigo também. A filosofia me inquieta, né? Me deixa assim, embasbacada, e nem sempre eu vou encontrar uma resposta. E parece com a arte, pelo que eu entendi, que a minha filha me ensinou, né? Que o que eu ficar perplexo, o que me incomodar, o que me tirar ali do comum, eu considero como arte, né? Então, é muito personalizável ao mesmo tempo, né? Porque o que incomoda você pode ser que não incomode a mim, né? Mas tem coisas que são meio que universais, né? Tem, tipo, umas verdades grandes universais que vão incomodar, tipo a morte, né? O sangue, né? A gente estava vendo a exposição de arte direta de uma menina que trabalhou aqui no Lequal, a Mariana, é maravilhosa, a Maravilhas. Ela fez uma exposição de fotografias no açougue, né? Uma mulher nua no açougue, como uma carne a ser vendida, né? E aí são imagens, assim, bem chocantes. O braço dela, assim, embalado, né? Como se fosse uma carne. E aí, nossa, isso eu achei forte, né? Assim, até para ela, como é que ela... Comecei a pensar, nossa, como é que ela fez isso? Como é que ela conseguiu um açougue para tirar foto? E a ideia achei muito boa, e a execução da ideia, porque aí a arte também envolve isso. Você tem que executar, você teve a ideia maravilhosa, e a filosofia às vezes pode ficar só no mundo da ideia, né? Mas a arte, ela tem que se materializar, né? Ela se materializa nas imagens, nas esculturas, na própria questão teatral, né? Então, a questão motora é muito importante na arte, né? A motricidade, tanto para o desenho como para a expressão artística. Então, eu fico assim, acho a arte encantadora. Ela como se fosse uma forma de fazer... Eu adoro Harry Potter, né? Magia, né? Então, a arte, ela é meio mágica, né? Ela tira a gente desse lugar do óbvio, do comum, né? Um açougue, quem nunca foi no açougue? Mas com carne feminina, né? Carne humana feminina, assim. E talvez a gente esteja tratando as mulheres dessa forma mesmo, né? Certo. Antes de eu fazer minha última pergunta, você ensejou mais uma pergunta que eu acho válida. Na verdade, não é uma pergunta. Giovana, nesse momento, diga algo para as meninas. Eu falo, porque eu sou uma menina. Não sou uma menina, mas eu sou uma senhora.
Mas me sinto uma menina, assim, com muita coisa. Gosto de da aura. Nossa, isso aí me tirou do sério, assim. Do sério, mesmo indo pro lugar do lúdico, né? Então que eu fiquei insanamente. Mas me perturbou, né? E aí, como eu sou piagetiana, aí eu fico, se uma coisa me perturba, aí pronto. Aí eu fico pensando nela, procurando leitura sobre ela. E é importante que a gente, né, nós mulheres e as nossas meninas, a gente tem essa consciência de ouvi-las, né? Porque a mulher fala muito, né? Existe essa cultura de que nós falamos muito e isso realmente nós falamos muito mais palavras, né, linguisticamente do que vocês, mas talvez é porque agora a gente possa falar, né? Então a gente conversa muito. Eu vejo as minhas filhas, elas conversam, e aí eu converso, e aí assim, todo mundo fala alto e mexendo a mão, né? Mas nem sempre a gente é ouvida, né? Então a gente fala muito e a gente não é ouvida. Mas a gente não é ouvida, às vezes, por nós mesmas e pela nossa comunidade feminina, né? Então é importante que nós, mulheres que estamos na docência, que estamos na ciência, a gente ouça as nossas meninas, né? Que elas, muitas vezes, não vou fazer física, professora, mas eu quero fazer engenharia, porque tal pessoa falou que eu vou ganhar dinheiro com engenharia. E aí eu falei, mas você se vê numa, né? Aí você começa, você se vê numa obra, um chapeuzinho branco, né? Como você sabe o que você vai ter que lidar? Você já foi, você já acompanhou uma obra? Já conversou com os pedreiros? Como é que é? Né? Porque eu percebo que eu tenho essa dificuldade, né? De lidar com o mundo masculino também. Quando o mundo majoritariamente masculino, né? Porque também não tem muita essa audição, assim. Então é importante que a gente fortaleça onde a gente consiga ter voz, que é entre nós mesmas. A gente escute e uma coisa que está me incomodando ultimamente é a estrutura, é a ação, né? Ainda estou incomodada com a ação, porque a gente não parte logo para mudança, né? Mas eu observo muitas mudanças em relação às meninas e mulheres. Eu percebo uma união maior, eu percebo mais ações de extensão ou pesquisa, né? A gente estava vendo aqui o programa majoritariamente feminino, né, da educação, né? Agora, as áreas mais duras é majoritariamente masculino ainda. E aí é muito mais difícil por esse tipo de programa, de pós-graduação ou de graduação, entender as necessidades femininas, como a gravidez, né? Ou às vezes até uma perda gestacional, né? Então não é basta perdeu o bebê, aí pode voltar na semana que vem. Não vai funcionar assim, né? É uma perda, é um luto, né? Então, quando você tem mulheres que entendem essa situação, fica tudo mais acolhedor, né? E adequado para o que a gente vive, né? A gente está no século XXI, né? Tem tanta coisa que eu penso, não era para os carros estarem voando e a gente está aqui discutindo ainda de novo se a mulher tem que ser dona de casa ou não. Então eu fico, meu Deus, não era para as coisas estarem na minha cabeça, né? Mas talvez os desenhos fizeram, né? Os Jacksons, a gente tinha que estar mais evoluído, né? E a gente está tendo retrocessos aí que tem sentido, né? Por que estão retrocedendo, né? Porque as mulheres não estão mais confinadas no ambiente doméstico, né? E ao mesmo tempo estão. A partir do momento que se inserem, a carga doméstica é maior da mulher, a gente tem uma maternidade muito mais dura, né? Então, tem coisas que foram e também não foram, né? Estão ao mesmo tempo acontecendo. Mas assim, para nós mulheres, acho que ter essa rede de apoio, que é um termo, né, atual, a gente ter uma rede que nos apoie naquilo que a gente acredita que seja bom para nós, né? Porque às vezes a gente tem uma rede de apoio que só nos deixa mais para baixo. Então, se cercar de pessoas que têm um pensamento parecido com o seu, mas também não se privar dos que têm o oposto, porque senão a gente também fica só na bolha, né? Então, a gente se cerca para poder ter ação, para poder ter um trabalho coletivo, para poder fazer as coisas juntas, mulheres ali que queiram desenvolver um projeto, mas também não dá para você cortar a relação com quem pensa diferente de você, porque acho que esse é um dos problemas, né, do Brasil atual. A gente está vivendo muito no nosso círculo, em quem que a gente gosta, a gente só curte o que quer e não consegue entender o que o outro pensa diferente de você, né? Claro que isso tem um limite, né?
porque se a gente também aceitar certas barbáries aí, a gente perde a nossa democracia, não dá para aceitar. Mas também não dá para se enclausurar, né, em bolhas. Nem que sejam as bolhas femininas, né? Agora, minha última pergunta, que a gente finaliza por aqui. Giovana Moreno Parisotto, o que é educação? A educação ela é bem complexa, né? A LDB fala que ela é dever do Estado, da família e do Estado, né? Primeiro fala da família. Né? Então, a educação, ela é algo que não pode ser comprado, né? Que é passado. Eu acho que como exemplos, a educação ela funciona bem com os exemplos, mas ela não é garantia, né? Então, os exemplos não são garantia para que a educação aconteça. Ela exige investimentos de todas as sortes, né? Então, investimento financeiro, investimento de tempo, investimento de energia, de escuta, de fala, né? E de vontade. A gente tem que ter vontade de se educar. E essa vontade, ela perpassa dor. A educação, assim, por mais que eu seja do lúdico, da diversão, existe uma parte dolorosa, né, da vida e, consequentemente, da educação, que vai te ensinar também. Só que eu não acredito que dá para ensinar só pela dor, né? Ah, então vamos ensinar sempre no sofrimento, né? Também não acho que seja válido. Acho que temos que ter esse equilíbrio, mas eu percebi quando eu passo uma situação que mexe comigo, que me dói internamente, eu saio dessa situação diferente, né? Pensando diferente, tentando ser diferente, né? E é educação, né? Então tem que fazer algo, não dá para você só guardar para si, você tem que expor isso para o mundo, tem que mostrar que aquilo tem uma prática, não tem como a educação funcionar só de modo teórico, ela tem a prática, né? Que eu acho que tinha que ser a coisa mais importante a se pensar no mundo. Não são guerras, né? Não são tarifas. A gente tem, tinha que estar envolto, né? De como a gente quer educação. Como é que seriam os modelos das escolas? Né? Como é que essas famílias se encaixam com aquele modelo de educação? Será que a minha família realmente comunga daqueles valores que a escola propõe? Né? E é um conflito que eu tenho com as minhas filhas, que as minhas filhas estudam num colégio católico e nós somos uma família, eu sou agnóstica, o Juraci é ateu, então assim, sempre foi um conflito, né? E elas estudam no colégio católico. Mas uma coisa que a gente levava sempre, aprenda uma religião, entenda qual que é o fundamento que ela tem. Se você achar que vale para você, você vai levar. Você também tem que entender como é que as outras pessoas vão pensar sobre isso, entendeu? E aí a gente sempre tem, assim, a gente sempre faz refeições em conjunto, né? Tipo, a gente tem, olha só, as pessoas acreditam tipo no Papai Noel, então a religião para elas é vista assim como algo que não existe, né? E a crítica que elas fazem em relação a isso, eu acho interessante. Então, acho que, de certa forma, comunga com o que a gente quer para elas, por mais que elas estudem no colégio católico, que vai ter os seus momentos, e aí elas, eu tive que ler não sei o que, do Santo Agostinho, que é o colégio chama Santo Agostinho. Eu falei, tá, e o que você aprendeu? Santo Agostinho, ele era um filósofo da Idade Moderna, né? Tipo, nossa, mãe, aula de religião. Pois é, o que você aprendeu com isso, né? Então, você estuda nessa escola, você quer mudar de escola? Não. Então, você tem que se propor a isso, porque também faz parte do valor, né? Então, toma e lê, é uma das filosofias de Santo Agostinho. Então, o que é isso? É dedicar. Pega aí, senta a bunda na cadeira e estuda. Então, acho que isso faz parte também da nossa família, né? Então, acho que a educação ela tem que estar compatível com esses valores que a família queira, não necessariamente que ela consiga passar, mas que ela queira que a criança apreenda, né? Às vezes também vira uma prisão, né? A gente vê vários modelos de escolas e de educação que só vão repetir aquilo que a família permite. Então, acho que também tem que ser, às vezes, de confronto mesmo, né? E lá em casa é o tempo todo esse confronto. Mas alguém quer sair da escola? Não quer. Então, é uma forma da gente ter uma criticidade, né? Então, eu acho que a educação, ela
acho que a maternidade, ela me fez pensar mais na educação também, né? Eu fui mãe muito jovem, né? Mas, de certa forma, eu sempre fui mais maternal. Quando a gente escreve o PIS, né? A gente descreve ali a vida. Eu fui descrevendo desde essa época que eu ensinava meus primos. Então, como eu sou uma das primas mais velhas, então eu sempre tive esse. Cuida dos seus primos, organize isso aqui, né? Tive esse papel de maternar, né? De cuidar, né? Então, quando eu me tornei mãe, aí agora eu vou fazer do jeito que eu quero, não que me mandaram fazer, né? Só que aí a coisa é diferente. Você acha que você vai conseguir fazer um monte de coisa? A mesma coisa também é como você vira professor. Você acha que você vai fazer, o que você planejou vai acontecer, não acontece, né? Então é um fazer a várias mãos, né? A educação também é assim. Ela não vai depender só de você, mas você pode ser um instrumento, né? Certo. Giovana, foi uma grande honra poder ter essa conversa com você aqui, nesse local maravilhoso. Me sinto grandemente honrado, e quando eu me sinto honrado, a vida vale a pena. Você vai vir para cá daqui uns dias, Daqui uns dias eu estarei aqui, daqui uns dias estarei aqui. Então, muito obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para vir conversar aqui comigo, com a gente. Vocês não estão vendo, mas tem uma pessoa secreta nos observando ali. Observador. Temos um observador. Eu não vou revelar a identidade dele. Pós-graduando. Eu só tenho a dizer que ele já foi o maior do Instituto de Física. E certa vez eu já revelei quem foi o maior do Instituto de Física. Então, se você estava quando eu revelei quem foi o maior, você sabe quem. Coloca aí nos comentários. Coloca aí quem foi o maior do Instituto de Física que você irá acertar. Mas, enfim, para encerrar, o maior do Instituto de Física, se prepare para desligar ali, por gentileza. Reflexão final para encerrar, e você encerra quando eu fazer a reflexão. Como você falou de Santo Agostinho, me veio em mente uma das ideias de Santo Agostinho que mais se consagrou no pensamento filosófico, que em uma de suas conversas com Deus, em seus escritos, ele diz o seguinte: o que é o tempo? Eu sei o que é o tempo, mas quando você me pergunta, eu já não sei mais o que é. Pode encerrar.